Olá, meus queridos alunos do nono ano. Espero que vocês estejam bem, lidando bem com toda a situação do país. Vamos lá, gente. Aula passada eu falei para vocês que durante o desenvolvimento embrionário eram formados folhetos, os folhetos embrionários, que são três: a endoderme mais interna, a do meio, que é a mesoderme, e a mais externa, que é a ectoderme. São todos os seres vivos que têm os três? Não. Nós dividimos os seres vivos entre diblásticos e triblásticos. Aqui tem uma imagem então para vocês, aqui da gástrula, em que está de amarelo mais interno endoderme, de laranja mesoderme e em vermelho mais externo ectoderme. Só que não são todos que têm. Os organismos que só têm dois desses folhetos são chamados de diblásticos. Esse di lembra dois. E quem são esses diblásticos? São os quinidários, por exemplo. Aqui eu pus umas imagens de alguns, e o mais conhecido de todos é a água-viva, a caravela, medusa, a hidra que eu falei na aula passada, tá? E os organismos que possuem essas três camadas, os três folhetos, são chamados de triblásticos, ou seja, possuem os três folhetos. São todos os outros seres vivos a partir dos quinidários. Os plateumintos, como aqui na imagem, a planária, que são achatados, né? Os nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, como por exemplo a solitária, a lombriga, tá? Os moluscos, aqui eu coloquei uns exemplos também mais conhecidos, como por exemplo a lula, o polvo. Aqui tem os bivalves aqui na esquerda, na concha. Então, o caracol, o caramujo, lesma. Então, são bem conhecidos este grupo. Próximo, os anelídeos, representados pelos mais conhecidos, né? As minhocas e os sanguessugas, aqui o da direita. Os artrópodes também são triblásticos. Gente, eu coloquei só a imagem laranja, vocês viram isso? Ficou tão fofo. Os caranguejos, ciris, todos os insetos. Aqui eu coloquei um besouro. As aranhas, que são os aracnídeos. Os escorpiões estão dentro desse grupo, tá? Lembrando vocês. Quem mais? Os equinodermos. Eu falei também na aula passada dos equinodermos, dei o exemplo da estrela do mar. Temos também a bolacha da praia, sim, são os mais conhecidos. Tem outros diversos animais dentro de todos esses grupos, tá? Tô colocando os mais emblemáticos para vocês. E, por fim, os cordados. Nós, seres humanos, fazemos parte deste grupo enorme. E ele é subdividido em outros grupos, como, por exemplo, os peixes, os anfíbios, temos aí os sapos, rãs, pererecas, os répteis, aqui eu coloquei uma cobra para representar, as aves, não sei que pássaro é esse, eu vi o nome e já não lembro, mas é muito lindo, né? Os mamíferos, e aqui eu representei com o gato. Então, gente, os animais diblásticos, que têm dois folhetos embrionários, eles possuem somente a ectoderme mais externa e a endoderme mais interna, aqui representados pela cor amarela e a endoderme de azul. E os triblásticos, que têm os três.
Além da ecto e endoderme, tem a mesoderme, aqui representado em rosa. Tem um outro grupo de animais, os poríferos, que são as esponjas, que eu não mencionei aqui porque eles não possuem tecido verdadeiro, tá? E cada um desses folhetos embrionários, eles vão dar origem a algumas partes do corpo, do organismo. A ectoderme, por exemplo, ela dá origem à epiderme. A epiderme, gente, é a camada mais externa do lado de fora, mais externa, mais superficial da pele. Aí eu coloquei aqui um esquema para ficar mais fácil de ver, que dá até para vocês verem aí os pelos. E a figura do lado direito é uma imagem histológica feita em microscopia de luz. É um pouco mais difícil para vocês entenderem, mas é só para terem uma noção de como as células são. E é até essa parte rosa escuro embaixo, tá? Meio ondulado, então. Até aí a epiderme. A ectoderme também vai formar os anexos epidérmicos, que são vários. Aqui alguns exemplos também. Os pelos, na imagem do lado esquerdo, na imagem do lado direito, apesar de ter pelos também, eu tô tentando dar foco nas glândulas sudoríparas, que é essa mais do lado direito, parece um novelo amarelinho, então. E na extremidade dessa mesma foto, só que do lado esquerdo, próximo ao pelo, a glândula sebácea, tá? A ectoderme também forma o sistema nervoso, como o cérebro, a medula, o cerebelo que eu coloquei aqui. E os dentes, maxila também. Então, é um folheto muito importante, né? Todos são. A mesoderme, ela vai formar o sistema esquelético, o esqueleto, o sistema muscular, que são os músculos, circulatório, com o coração, as veias e artérias, sistema excretor, o rim, a bexiga e o sistema reprodutor, feminino e masculino. Aqui representado o feminino do lado esquerdo e o masculino do lado direito, tá? A endoderme dá origem ao revestimento epitelial do trato respiratório, excretório, reprodutivo, digestório e dos órgãos associados. Mas vamos lá, o que é revestimento? É algo que reveste, que recobre, tá? É como se fosse a película, uma camada mais superficial, só que aqui interna. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no trato respiratório, a parte interna e do digestório também, enfim, a origem dessa camada mais interna que reveste é da endoderme. E dos órgãos associados, quais são? O fígado, que aqui tá um esqueminha, e o pâncreas. No pâncreas é essa estrutura amarela, tá? Que tá do lado aqui do intestino, não confundam. Também dá origem a 3 órgãos: o timo, que tá esse meio laranjinha entre os pulmões, e a tireoide e a paratireoide, que são como duas massinhas assim, tá? Próximo, acima do timo, que tem os risquinhos apontados. Eu só tirei o nome porque nem ia dar para enxergar direito como tá escrito, mas são esses. Gente, essa aula ela foi curta porque é bastante informação para vocês. Não precisam assim decorar tudo que origina, para vocês conhecerem a importância desses folhetos. Então, lá no início do desenvolvimento embrionário, quando eles são originados, essas camadas de células simples, gente, elas são importantíssimas. É a partir delas que vai originar todo o restante do corpo, tá? Para ter uma noção mesmo da importância. E a próxima aula vamos
dar continuidade, então, a essa parte. Tchau, gente!